Bom, boa noite a todas e todos e todes. Mais uma noite, né? Boa tarde, noite. Mais um encontro aqui de estudos com a professora Lia Pinheiro, que vai estar trazendo mais contribuições sobre o pensamento de Lélia Gonzalez. Então, mais uma vez, Lia, boa noite. Já passo para você, vou desligar por aqui. Boa noite, Joeline, boa noite, né, a todas e todos que estão essa noite conosco, para a gente dar continuidade, né, a uma primeira aproximação, uma forma mesmo de uma leitura ainda introdutória do pensamento de Lélia Gonzalez, a partir de dois textos, né, que foram os textos que eu achei interessante trazer para esse ciclo de formação do Marx e o marxismo na América Latina, que o primeiro a gente abordou ontem, o racismo e sexismo no Brasil, e o segundo texto, que eu acho que é um texto muito importante, que é a categoria histórico-cultural da americanidade, né? A categoria político-cultural da americanidade, perdão. E, bem, eu vou aqui começar a passar aqui o meu slide. Vocês estão vendo? Estão vendo aí? Sim. Sim, né? Bem, aqui a gente, né, é o mesmo slide que eu comecei a trabalhar com vocês ontem. E a gente vai hoje, justamente ontem a gente veio até aqui. E hoje, justamente, a gente vai entrar nessa reflexão a partir desse texto da Lélia Gonzalez, que, como eu disse, ele vai ser um texto que, para mim, é um texto que, apesar dele ser curto, eu não sei se vocês leram, eles são 6 páginas de texto abertas, né? Mas eu acho que ele é um texto muito complexo, é um texto muito profundo, e digamos, um texto que seria, para a Lélia Gonzalez, na minha perspectiva, aquela categoria que ela gostaria justamente de ter tido a oportunidade de aprofundar dentro da sua reflexão em torno do que nós somos como país e o que nós somos também dentro de uma grande região que tem na sua história alguns marcos que deixaram realmente uma profunda marca na forma como nós nos constituímos como sociedade, na forma como se configurou também essa relação do Estado com essas populações negras, que é a categoria América Latina ou a categoria americanidade, né, que é a categoria que a Lélia vai trabalhar. Então, eu digo que é o texto que ela gostaria de ter aprofundado, porque não só aí, vocês devem ter visto, mas também outros textos que ela remete, ela deixa muito claro que é uma categoria que ainda está em desenvolvimento, que ainda está em construção, ainda está sendo pensada, sendo refletida por ela, dentro da sua própria reflexão, que nasce na própria luta do movimento negro unificado, do contato dela também com o afrocentrismo, o contato dela com o pan-africanismo, o contato com as lutas também antirracistas nos Estados Unidos e em outros países também da África. Então, esse caudal de experiências que a Lélia Gonzalez ela teve a oportunidade de participar de forma muito ativa, de participar também construindo esses espaços de formação política, de formação teórica, essa ação cotidiana de luta, de resistência, e de articulação mesmo de uma praxis, né? Uma praxis no sentido de não ser só uma ação, mas ser uma ação pensada e teorizada, isso vai ser uma marca muito forte nessa trajetória de Lélia Gonzalez. E justamente uma trajetória forte porque ela vai pensar
em torno do processo que ela está participando, né? Então, eu pontuei aqui algumas questões, e eu espero hoje não me alongar muito, até para dar mais espaço para vocês participarem, né, e a gente explorar mais esse texto, porque eu acho que é um texto que ele tem muita densidade e tem muita coisa aí para a gente continuar pensando e aprofundando. Vai nascer justamente dessa reflexão que Lélia Gonzalez faz em torno do que nós somos de fato, né, como América Latina. E uma reflexão que ela não vai sair de um não lugar. Ela vai nascer justamente de um processo de reflexão em torno do que se diz a nós, do que nós somos, né, o que nós somos como Brasil, o que é o Brasil, né, o que é ser brasileiro. O que nós somos como povos latino-americanos. Então, a Lélia, ela vai partir também de um lugar do discurso instituído, né, do que se diz de nós. O que se diz de nós como país, o que se diz de nós como região, o que se diz de nós, da nossa raiz étnico-racial, o que se diz de nós em termos objetivos, em termos subjetivos, da nossa cultura, da nossa posição na nossa sociedade. Então, ela parte realmente de um discurso instituído, para, a partir dele, ela justamente fazer o questionamento, né, em torno à veracidade desse discurso. E aí ela chega justamente nessa reflexão se de fato nós somos, né? O que nós somos como continente, a partir do que ela denominou a América Latina, né? E aí ela vai colocar que palavras dela, que trata-se de um olhar novo e criativo no enfoque da formação histórico-cultural do Brasil, que, por razões de ordem geográfica e, sobretudo, da ordem do inconsciente, não vem a ser o que geralmente se afirma, um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias, brancas, né? E aí ela vai justamente partir dessa reflexão do que comumente nos diz no inconsciente, de que somos, né, um país de ascendência europeia. Isso daí, se a gente olha para a nossa história, e vocês façam memória, talvez, eu espero, que os mais jovens já não estejam nessa mesma lógica, mas a minha geração, por exemplo, né, se eu me lembro das aulas de história do Brasil, como é que nos foi contada a nossa história, desde a questão de que a gente foi descoberto, né, a descoberta, como também essa ênfase em exaltar, né, quais são as grandes culturas que deveriam ser reconhecidas e exaltadas dentro do nosso imaginário em torno ao Estado Nacional, ela vai estar justamente sendo direcionada o tempo todo para construir no nosso inconsciente essa identidade nacional de que nós somos realmente um país exclusivamente europeu e branco, né? E isso marcadamente mais forte no Sudeste e no Sul do Brasil, mas que também atravessa um pouco, né, o imaginário social do Nordeste e também de outras, né, regiões do Brasil. E aí a Lélia, ela vai justamente nos fazer um convite para pensar essa questão do Brasil dentro da América Latina, primeiro por constatar isso, né, que na nossa narrativa nacional imperou esse discurso de que o nosso marco civilizatório, digamos assim, ele é relacionado à presença europeia e branca, né? Esse vai ser o ponto de partida dela. Mas aí ela vai dizer que graças a justamente esse movimento, né, de uma ação militante, de contato também com outros homens e mulheres de África, do movimento negro dos Estados Unidos, de ter conhecido também países africanos, países do Caribe, da costa também latino-americana, ela começou a ver realmente, né, como essa presença negra, ela se fazia presente
nos outros países da América, de toda a América, e também no próprio Caribe, como uma presença que não era só uma presença, nessa perspectiva também que nos conta a história de que houve populações africanas que foram trazidas para cá para serem escravizadas, que isso aí também é uma questão que a gente deveria de pensar, que essa é a forma também como é narrada a presença da África na nossa história, mas que é uma presença que ela ultrapassa esse demarcador também de um discurso oficial instituído. É uma presença que ela vai ser uma presença mesmo diaspórica, uma presença realmente que vai trazer todo um processo de contribuição na nossa formação cultural, na nossa forma também de construção da nossa sociabilidade, e que essa forma de construção da nossa sociabilidade, ela vai ter uma incidência também do ponto de vista tanto ontológico como epistemológico, né? A presença de pessoas, né, africanas nos diferentes países de toda a América, ela vai também incidir no processo de construção de uma cultura, de construção de uma linguagem, portanto, vai ter uma afetação do ponto de vista epistêmico e do ponto de vista também ontológico. E isso daí ela vai justamente, né, relacionar que essa presença da África, ela vai trazer para a nossa região todo um novo conhecimento, uma nova epistemologia que vai estar expressa, sobretudo, não só numa perspectiva cultural, mas também na perspectiva da linguagem. E ela vai trazer justamente o exemplo do português, né, essa forma dessa língua também que chega e se transmuta e deixa também a sua marca, e ela coloca, né, alguns exemplos do R e do L, e de fato, quando a gente escuta, por exemplo, o espanhol caribenho, o espanhol da costa atlântica, a gente observa que realmente esse L e esse R, eles desaparecem na forma de falar dessas regiões, assim como nós aqui no Brasil, e ela dá até o exemplo nesse texto que nós trabalhamos ontem, o nosso R, também esse R que não existe, quando a gente fala o verbo no infinitivo, ele também demarca esse demarcador da linguagem, né, de letras que realmente, quando essas línguas chegaram aqui, elas vão realmente se transformar e deixar também a sua marca. Então, a Lélia, ela vai, novamente, né, partir de um outro lugar para poder pensar que a gente vai ter, então, muito mais elementos de uma presença africana na nossa região, que essa presença, ela não é só numérica, mas ela é também uma presença como uma marca de construção de uma identidade sociocultural, que aí ela vai realmente, né, se dá o direito, né, se dá o direito de criar também uma nova forma de autodenominação da nossa região, como sendo realmente uma América Latina, né, e não uma América Latina. E, inclusive, eu fiquei me lembrando da própria origem do nome América Latina, que esse Latina também ele era uma designação que foi dada pelos colonizadores, né, para nos identificar como índios, que esse índios também já era uma palavra criada pelo colonizador. E por isso que dentro desse debate da construção, né, de uma identidade latino-americana, que isso aí já daria outra discussão, também dentro da discussão dos povos originários, né, se coloca também para problematizar e debater tanto o conceito da América Latina. Há muitos movimentos que reivindicam o Abayala, que era a forma como eram chamado antes, esse grande território, né, do Canadá até a Argentina, e o fato também de se chamar de indígena ou de índio essas populações que já existiam antes da conquista e que elas eram identificadas a partir da sua etnia, e não pelo nome, né, de índio ou indígena. Então, aí tem aí já elementos, né, para uma discussão
que seria já outra aula, outra oportunidade aí para a gente ter. Então, a Lélia, ela vai justamente trazer essa reflexão e tratando também de analisar de que essa forma, né, de pensar a América Latina como sendo branca, como sendo europeia, ela tem a sua raiz, de fato, nas próprias origens dos processos de colonização no nosso continente, e pensando que a colonização, ela como um fato histórico, ela já foi justamente o fato que permitiu a construção do racismo como uma relação social, como uma estrutura social, porque foi nesse processo de colonizar o outro, né, de invadir outros territórios, que os invasores, eles realmente determinaram, pela força, não só um processo de tornar-se donos daqueles territórios, mas também de definir aqueles povos que estavam também em resistência a partir de um demarcador de outro, né, os outros povos, e atribuir-lhes uma designação feita por esse dispositivo da raça, né? E aí a Lélia vai dizer que nessa relação, né, entre o colonialismo, entre o racismo, e ela também vai trazer já uma ação imperialista, já colocando também os Estados Unidos dentro do século XX, esse papel que os Estados Unidos vai desempenhar, ela vai dizer o seguinte, que a Europa transformaria tudo isso, ou seja, todo esse processo histórico, e também de demarcação, né, de uma hierarquia social, numa tarefa de explicação racional a partir de então, costumes primitivos, numa questão de racionalidade administrativa de suas colônias. Agora, em face da resistência dos colonizados, a violência assumirá novos contornos mais sofisticados, chegando, às vezes, a não parecer violência, mas verdadeira superioridade. E aqui, pessoal, eu gostaria de fazer-lhes lembrar. Vamos ver aqui, depois vocês me dirão quando a gente abrir para o debate. Se vocês se lembram, quando vocês tinham aí em torno de 10, 11 anos, que é mais ou menos nessa idade, quando a gente está no quinto ano, né, da educação básica, que a gente começa a estudar a história do Brasil, os livros de história, e eu me lembro bem desse livro de história, que ele dizia, quando ele falava das populações indígenas, que os povos indígenas eram povos sem alma, e que justamente com a chegada, né, dos portugueses e logo dos jesuítas, eles foram, né, batizados e catequizados para deixar de ser povos sem alma. E que as populações negras eram populações que eram como animais, que estavam aptos para o trabalho físico, né, o trabalho braçal, como sendo parte da sua natureza. Eu me lembro que isso daí eu li nos livros de história, quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, né? E que vai realmente demonstrando como, dentro desse processo histórico, essa racionalidade administrativa que era impulsionada pelos processos de colonização, de realmente atribuir o caráter de primitivo, né, tribal, a essas sociedades que não eram capitalistas, isso foi uma forma também, né, de instituir do ponto de vista objetivo e subjetivo, essa naturalização de um discurso que realmente coloca o europeu como sendo um sujeito, né, superior, uma verdadeira superioridade, como diz a Lélia. Então, nesse sentido, ela vai justamente argumentar, né, que o racismo, essa instituição das raças, e de uma dialética racial e de uma dialética do próprio racismo, ela funcionou realmente como uma espécie, né, da ciência da superioridade eurocristã, né, que a gente localiza lá no próprio nascimento do positivismo, né, como uma corrente de pensamento, e que está aí alicerçada realmente numa base patriarcal, né, do homem, e branca. E ela vai justamente recuperar essa discussão
do Martim Bernal, né, que vai realmente trabalhar esses conceitos, né, do racismo como sendo uma ciência da superioridade. E isso vai justamente colocar em andamento, né, uma engrenagem do racismo, que ele vai justamente promover essa internalização da superioridade do colonizador, né? Tanto pela perspectiva da exploração, como pela perspectiva também da opressão, né? A exploração do ponto de vista, né, da exploração daqueles corpos para o desenvolvimento de um tipo, né, de capitalismo que estava se consolidando aqui na nossa região, e a opressão no sentido mesmo de um doutrinamento do corpo, de uma imposição a esse corpo, para justamente reafirmar que ele é um corpo inferior, né? É um corpo que não tem cultura, é um corpo que não tem identidade, é um corpo sem alma, né? Então, vai operar nessa dinâmica. Bem, e aí, dito isso, ela vai justamente pensar que os países, né, que passaram por processos de colonização, realmente o racismo ele se instituiu, né, junto com o colonialismo, já como sendo parte, né, quase que os dois são indissociáveis, mas ela vai atentar, em termos de problematização, como é que você poderia pensar essa dialética do racismo dentro daquelas formas de manifestação desse racismo que ela definia, né, como racismo aberto, aquele racismo em que realmente você afirma explicitamente que há uma relação de opressão, de diferenciação pela diferença racial, e você institui realmente espaços separados, né, espaços segregadores para corpos brancos e corpos negros, ou corpos racializados, né, e aí ela vai dar o exemplo mesmo do apartheid, tanto na África do Sul como nos Estados Unidos. E o que é que acontece com aqueles países em que esse racismo, ele é o racismo por denegação, né, como ela diz, já recuperando a categoria do Freud, esse racismo disfarçado, em que não há uma negação explícita da raça, embora, né, a raça seja o definidor de toda a estrutura das relações desses países. Então, a Lega, ela vai justamente dizer, né, que há uma dialética aí que opera nessas duas manifestações do racismo, e que, por um lado, né, por exemplo, no caso de países que foram colonizados por outros países, que também já tinham vivenciado experiências também de invasão de território, de você também disputar territórios com outras populações, como foi o caso, né, da Espanha e de Portugal, e que também se instituiu uma relação colonial baseada realmente num processo de hierarquização dessa sociedade como uma sociedade organizada racialmente, né, classificadas racialmente. Esses países, eles iam, ao longo da história, conseguindo assimilar muito mais esses mecanismos de disfarce, esses mecanismos realmente de ocultação de uma dialética racial que existia ali, né, nesses processos também de disputa política, de disputa territorial que eles vivenciaram antes de 1500, né? E aí ela vai justamente citar o caso de Espanha e de Portugal, para justamente falar que o contato com os mouros, o contato também com os árabes, o contato com os judeus, né, esse processo histórico anterior que esses países vivenciaram, como Península, né, Ibérica, isso permitiu a eles já terem essa experiência sedimentada na sua história e conseguir realmente consolidar uma trajetória histórica demarcada por ideologias de classificação social, tanto no sentido racial, né, de um lugar racial, e esse lugar racial ele ter realmente um controle muito demarcado dentro da estrutura,
como também uma classificação sexual. E esse sexual condicionado também a uma dinâmica racial, né, de inferiorização de homens e mulheres racializados. Então, isso fez com que essa experiência anterior, né, de países como Espanha e Portugal permitisse que, quando eles chegassem para nos colonizar, essa dinâmica também de relação, né, com povos originários que aqui estavam, com os povos africanos que foram trazidos para cá e escravizados, ele também fosse instituído sob uma base racial, de uma dialética do racismo, porém, o que ela chama, né, esse racismo mais sofisticado no sentido de que você cria realmente uma dinâmica dessas relações em que você subalterniza a população negra, você subalterniza as populações indígenas, porém, né, de uma forma que ela fica encoberta dentro da dinâmica mais ampliada dos grupos que vão se subalternizando dentro da nossa história. Bem, a Lélia Gonzalez, ela não vai aprofundar, né? Vocês veem que o texto ela vai apontando muita densidade do ponto de vista de dados históricos, do ponto de vista de processos históricos, em termos de constituição de processos de colonização. Mas se a gente for fazer algumas correlações, e aí eu vou pensar aqui no caso do Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, teóricos e teóricas do campo da sociologia, do campo da geografia, do campo da história, quando eles vão realmente analisando como é que era a dialética dessas relações sociais na Casa Grande e na Senzala, você vai vendo que essa dialética ela vai ter várias segmentações entre os indivíduos, inclusive entre os escravos. Você vai ter o escravo da Senzala, mas você vai ter o escravo que ele fica dentro da Casa Grande. E isso é um dispositivo, é uma estratégia de justamente subalternizar esse grupo dentro de uma relação subalternizada maior, porém, né, trazendo para dentro da Casa Grande, né, a população, né, aquela negra que ele vem para dentro da Casa Grande, a relação que ele vai instituir ali com o senhor, né, de engenho, com a senhora de engenho, ela vai ser diferente, vai ser igual uma relação de opressão e exploração, mas ela vai ser diferente daquela que se institui dentro da Senzala. E a mesma coisa, né, com populações indígenas, a mesma coisa conforme o Brasil ele vai realmente ampliando e já chegando outras categorias, como o camponês, como o seringueiro. O José de Souza Martins, ele é um dos sociólogos que tem assim, trabalhado de forma muito aprofundada, né, nessa apresentação desses diferentes grupos que, ao longo da história brasileira, eles vão se caracterizando e que vai realmente demonstrando como essa teia que vai atravessando essa estrutura sociocultural brasileira, ela vai sendo hierarquizada e ela está totalmente atravessada por essas relações raciais e racistas, né? Então, a Lélia, ela vai nos dar pistas, como ela não desenvolveu a sua categoria de forma mais aprofundada, ela apresentou ainda como um processo de elaboração, mas ela vai nos dar pistas de como entender também esse processo e conectá-lo, né, ao nosso interesse de realmente entender como é que se dão essas relações de dominação no Brasil, mas também pensando que ela não é exclusiva do Brasil, porque vai ter elementos comuns também com outros países da nossa região. Então, ela diz, né, só voltando aqui, né, como ela diz, aqui esse racismo na América Latina, ele vai ser mais sofisticado, se comparado ao tipo de racismo que nasceu nos Estados Unidos, como uma colônia, né, inglesa, e aí haveria de investigar também como é que se deu no caso de países que foram colonizados, por exemplo, pela França. Eu não sei, não conheço o Haiti, mas seria interessante também ver como é que seria, né? Acho que cada
cada país também que teve um colonizador diferente, pode ser também que apresente algumas diferenças nesse processo. Mas no caso daqueles que foram colonizados por Portugal e Espanha, esse racismo ele vai ser mais sofisticado, porque ele não vai ser afirmado de forma explícita, né, como nos casos que eu mencionei. Então, ela vai dizer, né, que isso vai configurar também um tipo de racismo latino-americano que vai nascer também desse processo, né, e ela diz, uma vez estabelecido o mito da superioridade branca, demonstra sua eficácia pelos efeitos de estilhaçamento, de fragmentação da identidade racial que ele produz. O desejo de embranquecer é internalizado com a simultânea negação da própria raça, da própria cultura. E aí a gente vê isso também em registros da nossa história. A gente tem alguns episódios da história, da historiografia brasileira, por exemplo, quando a família real esteve, né, aqui no Rio, que as escravas brancas colocavam pó de arroz, né, no rosto para tentar aí se parecer com a realeza, né, a realeza portuguesa. E isso como um fato realmente que vai atravessar a nossa história, né, como a gente vai procurar esse embranquecimento. Mas aí eu vou até voltar aqui, né? Esse embranquecimento, né? Esse desejo de embranquecer, não só do ponto de vista da pele, do ponto de vista dos nossos traços, né, fenotípicos. A gente começa a embranquecer também no pensamento, né? De realmente passar por esse processo de negação da nossa raiz sociocultural. E aí isso vai demonstrando justamente, né, como é que opera essa dialética do racismo aberto e do racismo denegado. Por exemplo, ela vai dizer, né, que no caso dos Estados Unidos, justamente como foi um racismo aberto, um racismo explícito, um racismo que você sofre racismo, você é considerado negro ou negra pela sua ascendência, né? Se você teve uma ascendência negra, não importa o tom da pele que você vai ter, se é mais claro ou mais escuro, você vai ser categorizado como negro e, portanto, você vai sofrer, né, o racismo. Ou como latinos, né? Hoje, por exemplo, que o latino também é muito demarcado dentro dos Estados Unidos, né? Também sofre racismo, mas a população negra mais, né? E ela vai dizer que esse racismo aberto, ele permitiu, do ponto de vista de construção de uma leitura crítica, uma consciência, né, do que é ser um negro, uma consciência do racismo, ele permitiu aos movimentos, aos intelectuais, né, ter isso claro em torno de uma raça que ela vai ser atacada, né, dentro de um contexto de apartheid social, mas que eles vão ter condições de fazer uma leitura, uma interpretação e também construir um posicionamento político de forma mais orgânica, né, de forma mais articulada, com um amadurecimento crítico do que representa o racismo dentro de um processo de instituição maior dessa estrutura racial, dentro, né, de um sistema capitalista e imperialista, como é o caso, né, dos Estados Unidos. Em relação, né, àqueles países que predominou esse racismo disfarçado, esse racismo denegado, a gente não vai ter necessariamente essa clareza, essa consciência, né, da existência do racismo e como é que ele opera, justamente porque há esse mecanismo dessa neurose cultural que eu falei ontem para vocês, né, a forma como se institui no nosso inconsciente essa relação. E aí isso faz com que a gente consiga situar a discussão racial muito mais como uma expressão cultural da nossa resistência, que é importante, ela é importante, sim, no sentido de você continuar se posicionando contra essa imposição de uma ordem social instituída a partir de um modelo ariano, mas do ponto de vista político, você ainda está limitado
em termos, né, de pensar, então, como é que a gente constrói uma estratégia, né, uma tática de luta antirracista, de emancipação realmente para uma igualdade, uma alteridade entre todos e todas, né, e que não fique só dentro de uma dimensão cultural da identidade, né, de ser apenas uma luta de reivindicação da minha identidade, mas como é que você potencializa essa luta identitária cultural numa dimensão política mais ampla, né, de uma luta realmente para a emancipação. Então, isso ela vai dizer que justamente é onde reside, né, algumas contradições político-ideológicas dentro da luta e da resistência negra. E isso era realmente um debate, né, que ela fazia com outros e outras também dentro do movimento negro, dentro dos espaços, né, de formação. E dentro desse processo, ela vai justamente pensar, né, que primeiro a gente tem que ver, pensar o que é que foi isso historicamente, tentar entender, né, que essas relações de poder, de dominação, elas também se deram do ponto de vista da linguagem, né, ela não foi só a partir de um processo mesmo de imposição pela força física, mas ela também vai encontrar na linguagem uma linguagem que vai naturalizando os lugares e essa identidade, né, dos sujeitos. Então, ela vai realmente se questionar se a gente vai continuar usando essa linguagem que a gente herdou, que é do opressor, do dominador, é uma linguagem racista, ou se a gente vai realmente retornar a algumas bases, né, do que nós somos, em termos afrodiaspóricos, que é a proposta, né, que ela traz, em termos mesmo de uma epistemologia afrodiaspórica, de pensar realmente o que foi essa ancestralidade, e como é que a gente vai olhando para nós dentro desse processo, para também reivindicar outra linguagem que nos anime na luta e no processo revolucionário. E ela diz isso por quê? Porque ela também considera que a linguagem, ela também é um instrumento de despojo, né, do território, do legado histórico, de todo esse conhecimento também que já existia, e da própria dignidade, né? Se você aceita realmente ser visto como lixo na sociedade brasileira, como ela diz, né? Agora o negro, o lixo vai falar, você está aí realmente negando a sua dignidade, né, como ser. E aí eu faço um parêntese, porque justamente quando a gente observa pesquisadores, pesquisadoras, intelectuais, né, da América Latina, do Caribe, que pensaram realmente a chegada, né, esse processo afrodiaspórico, e pensaram profundamente o que era o racismo também dentro das nossas sociedades, um elemento em comum também nas discussões era justamente essa questão de você pensar como é que você recupera uma moral negra, como é que você promove um processo de autorrecuperação desse ser negro, que isso a gente vê em outros escritos, como o da Bell Hooks, por exemplo, né, quando ela dialoga com Paulo Freire, dialoga também, o próprio Fanon também vai trazer isso, como é que você restitui esse ser, né, que ele foi totalmente fragmentado nesse processo colonial. E aí, outra vez, cito a Lélia, né, quando ela vai justamente fazer, né, enfatizar essa importância da linguagem como um elemento também da memória e da história, né? Ela diz: o esquecimento ativo de uma história pontuada pelo sofrimento, pela humilhação, pela exploração, pelo etnocídio, aponta para uma perda da identidade própria, logo reafirmada a lures. E aqui, gente, eu acho que tem um indicativo, e aí esse indicativo eu quero enfatizar que ele não é só um indicativo do plano cultural, mas ele é indicativo também do plano político, essa questão de você reafirmar alhures, né? O Brasil, a gente tem aquela clássica pergunta que nós nos fazemos, nós alguns, né? Isso não é uma pergunta de muitos. Por que que o Brasil não se sente latino-americano?
Isso é uma pergunta, né, que nos acompanha, a mim, me acompanha quase 20 anos. Por que que nós não nos identificamos com a América Latina? E eu acho que a Lélia dá algumas pistas para interpretar, né, quando fala de como é que foi esse processo de colonização. Mas também, do ponto de vista, né, de uma leitura política e uma leitura teórico-política, por que que nós também buscamos só uma reafirmação a Nures? E aí eu vou fazer aqui uma provocação, né, para nós que somos, né, do campo marxista, do que seriam, né, as diferentes expressões do marxismo, e eu sei que para mim há diferentes expressões do marxismo, mas eu sei que essas diferentes expressões elas não são aceitas por um determinado, né, grupo de marxistas que não se identificam nessas diferentes expressões, mas às vezes, por exemplo, quando eu olho as nossas preocupações de aprofundarmos processos políticos, e aí eu penso muito na Revolução Soviética, que é um exemplo, né, de uma revolução que aconteceu, uma revolução que ela está muito presente, muito marcada como sendo a revolução que nós devemos estudar, né, entender, ver o que foram os grandes avanços, né, quais foram as falhas também, né, os limites, as contradições. E, às vezes, eu me pego observando, né, como a Revolução Soviética, ela continua presente, isso é bom, a gente celebrou, né, há 2 anos atrás, o centenário, né, da Revolução, mas, às vezes, eu sinto também uma sorte de nostalgia, as pessoas, né, naquela nostalgia de dizer, isso foi lá, e agora, né, como é que a gente faz, como é que a gente procura as respostas, e a gente tem uma revolução em curso, 60 anos, bem aqui, né, em Cuba, uma revolução que está acontecendo. Cuba é o exemplo de uma revolução em curso. Aqui, uma revolução. Tem 60 anos que foi feita a Revolução Socialista em Cuba, 60 anos que Cuba está resistindo à ação imperialista de um país que está a 120 quilômetros, ou seja, daqui para Quixadá. Vamos olhar aqui para o nosso território, eu não sei se no curso tem gente de outros estados, mas 120 quilômetros, pessoal, é depois de Quixadá um pouquinho. Ou seja, bem aí, está a fronteira com os Estados Unidos, e a gente não vê dentro, né, das grandes discussões, aí o pessoal vai discutir, né, os exemplos nos países alures aqui, do jeito que a Anélia está dizendo, né, os países alures, e a gente tem uma revolução dentro do nosso continente, uma revolução no país negro, um país negro que também tem o debate do racismo dentro desse país, uma revolução dentro de um país que também está elaborando a sua teoria revolucionária, mas, às vezes, justamente porque esse racismo que se introjetou na denegação, da gente denegar a nossa identidade, ele atravessa 500 anos e ele se incrusta de uma forma que a gente nem olha, a gente está lá na Rússia de 1917, né? Lá. E a gente, você não vejo aí as teses de doutorado querendo estudar o processo cubano, eu não vejo as teses de doutorado querendo entender o que foi a elaboração teórica do Fidel Castro e do Ernesto Che Guevara, que foram também teóricos, eu não vejo, né? E isso, por isso que eu digo, quando a gente traz alguns pensadores e pensadoras, como Lélia Gonzalez, ela talvez, né, a gente possa pensar, isso daí é para discutir só a questão racial, como também, né, às vezes, não sei o que é que tem a ver com Marx, mas tem a ver no sentido justamente metodológico, né, de como a gente não encontra os correlatos de processos, né, processos históricos e processos revolucionários dentro, né, da nossa história. E aí eu queria justamente fechar com essa provocação, para abrir aqui para a gente conversar mais, né? E dar mais espaço para a discussão, que ontem a gente ficou só com meia hora.
E aí pode ter, né, também questões do texto, né, outras questões para a gente discutir aqui. Olá, boa noite. Semana passada teve um evento da Bell Hooks, né, numa universidade do Pernambuco. E eu queria saber como a gente pode encontrar aproximações da Bell Hooks com o pensamento da Lélia, no campo da questão do racismo, porque a Bell Hooks ela fala muito do campo da cultura, da arte, né? Pronto, mais alguém? Que aí a gente faz um bloco de 3 para passar para a Lia. Então, Lia, você pode começar, e aí, se alguém mais tiver qualquer colocação, pode se escrevendo aqui pelo chat, tá bom? Bem, Gênesis, né? Gênesis, exatamente. Olha, Gênesis, eu vou aqui falar mais ou menos a partir de algumas interpretações minhas, mas aí eu quero deixar também claro que eu não estudei, assim, tudo da Bell Hooks. As minhas leituras da Bell Hooks, elas vão no sentido de estabelecer um diálogo maior com o Paulo Freire, né? Inclusive, essa sua pergunta é até interessante para poder também pensá-la com a Lélia. Mas eu acho, assim, que não só entre Bell Hooks e Lélia, eu acho que há elementos comuns entre várias pensadoras, né, e pensadores que estão partindo desse mesmo ponto, que é pensar o que são as relações raciais ou étnico-raciais instituídas nos seus países. Aí eu acho que a Bell Hooks, quando ela escreve, né, aquele livro do Erguer a Voz, ela vai também trazendo as suas memórias, né, de como é que foram os seus próprios processos, e ela vai vendo aí como é que essa expressão do racismo, ela vai se materializando. E como é tirado historicamente esse direito de fala, né? Ela vai justamente dizer que essa dimensão da fala, e ela vai beber em Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele vai dizer que a fala, a linguagem, né? A fala, ela é uma ação, ela não é lançada sem nenhum sentido. Toda fala, ela tem uma ação, ela é intencional, ela tem também um código que ele quer ser instituído a partir daquela fala. E a Bell Hooks, ela vai justamente também dizer isso, né, que primeiro, isso também a Patrícia Hill Collins também vai trazer essa reflexão, de que durante muito tempo, né, na história das populações negras, eles não tiveram direito de falar. Dentro dessa relação racial, eles não tiveram direito de falar. O direito de voz, ele era negado. Né, você não falava. E aí vocês façam memória dos instrumentos de tortura, né, que existiam aqui no Brasil, não só também na África, esse, né, da mordaça, né, de colocar aqui para você não falar, ou de colocar um pau, né, na boca, e você passar muito tempo, né, com a boca entreaberta, e aqui estão os instrumentos de tortura horríveis, mas que vai mostrando realmente isso, né, não era só um corpo que era submetido a uma violência, mas também essa violência, ela também se expressava do ponto de vista de negar a fala. E aí, tanto a Bell Hooks, a Patrícia Hill Collins, a própria Lélia Gonzalez, elas vão realmente, você vê que a Lélia diz, agora o lixo vai falar, né, e tem uma força muito grande essa frase, porque, como eu disse ontem, o lixo é isso que é o rejeito, né? Aquilo que não serve mais. E se ele fala, não vai ter, né, muita coisa para dizer. Mas que ela vai justamente usar dessa metáfora para justamente colocar, né, que você tem que falar. O negro e a negra têm que falar. E aí a gente vê outras pensadoras, como a Djamila, né, Ribeiro, que vai falar, né, do direito de fala. Você vai ver na Carolina de Jesus, quando ela também, no processo da escrita, é uma expressão da fala, do seu relato, do que é a vida, né, dentro de uma favela. Então, assim, independente, né, de ser a Bell Hooks, a gente vai olhando dentro do processo das escrevivências,
como diz a Conceição Evaristo, né, são escrevivências que você vai encontrando elementos comuns de uma memória histórica, essa relação que também no marxismo, né, a gente estabelece, em relação a você realmente ver elementos comuns de pessoas que estão escrevendo em diferentes países, mas que elas vão realmente identificando esses elementos de opressão. E também diria, né, que esse processo, claro, a Lélia, ela vai trazer a discussão a partir do debate da questão racial negra, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher que estava vinculada ao movimento negro, por viver também num estado como o Rio de Janeiro, que tem a presença negra, e um estado totalmente, aí o Rio de Janeiro, ele é a síntese, né, desse Brasil, em termos de antagonismo de classe e também de raça, né, de um apartheid também social, mas você vai ver também isso dentro de uma memória política, uma memória histórica das populações indígenas. Quando a gente lê também intelectuais indígenas, você vai encontrar muitos elementos em comum também com todo o debate político e teórico do movimento negro. Você vai encontrar. Vão partir desde outros referentes de ordem epistemológica, e aí, por isso que é importante a gente também não abandonar no marxismo, a gente, né, às vezes acha que o epistemológico é uma questão secundária, que você trabalha só com a ontologia, mas as epistemologias, elas, na verdade, uma coisa não está separada da outra, elas estão vinculadas intrinsecamente, né, visceralmente. E isso também tem que ser um elemento para ter isso presente, para a gente até compreender como é que poderíamos construir um processo de luta, de disputa hegemônica, que realmente tivesse um alcance na construção de uma estratégia em diálogo com o campo popular, como estão agora tentando, né, na Bolívia, não sem as contradições, mas o caso boliviano, por exemplo, poderia ser ilustrativo para nós, o que aconteceu, o golpe político que aconteceu há um ano, de como é que se materializa esse racismo estrutural que a Lélia Gonçalves está debatendo aqui nos textos dela, em um país que 96% da população é indígena, como é o caso da Bolívia. Né? Então, assim, a gente precisa, essa dialética, como ela diz, de você ver o que é que está para além do aparente, é colocar em movimento essas ferramentas metodológicas para nós nos entendermos. E dentro, né, voltando aqui para a pergunta da Gênesis, a linguagem, essa questão da fala, essa fala, ela tem sido um processo não só da captura, como diria o Paulo Freire, né, você capturar a fala, e também o próprio Franz Fanon e a Bell Hooks, como é que você captura essa fala do opressor, e aqui a Lélia vai dizer, né, a gente vai usar essa linguagem, como é que você subverte para dar um sentido mais de luta, de resistência, né, de emancipação. Então, acho que aí é por onde a gente pode encontrar alguns nexos, né, algumas aproximações entre elas, e outras, né, e outros também. Muito bom, a gente tem mais uma questão aqui com a Ozeane, né, não sei se ela quer falar, mas ela escreveu aqui. Quer falar, Ozeane? Ela escreveu aqui no chat, mas a gente tem tempo aqui para... Tá. Então, ela pergunta o seguinte: eu percebo uma crítica ao feminismo negro por compreendê-lo como identitário e que traz questões que se distanciam do marxismo. No entanto, a partir da própria história da Lélia, vemos que ela não se encontrou no feminismo hegemônico e buscou outras fontes para estudo, para além dos clássicos marxistas. E aí, como você analisa essa questão? E uma outra questão é a maior difusão do feminismo negro na atualidade, o qual também é criticado pelo feminismo hegemônico, e como é que você analisa isso? Eu, particularmente, eu acho que é um equívoco chamar o movimento, o feminismo negro de um feminismo identitário. Eu acho que é um equívoco, porque tomando por base aqui a análise da Lélia, que a gente vem pensando, o feminismo negro ele vai trazendo para o centro da discussão qual é o lugar do racismo dentro de um processo de estruturação da sociedade.
Então, por exemplo, se a gente pegar o feminismo hegemônico, e dentro desses feminismos hegemônicos, pegando também o feminismo, o próprio feminismo marxista, que trabalha, né, com a relação de dominação e exploração, como é que era o lugar da mulher dentro, né, dessa estrutura social que assentou as bases para o desenvolvimento do capitalismo, qual é o lugar que ocupa, inclusive agora, né, um feminismo marxista mais recente, que inclusive avança nessa questão do processo de reprodução da vida, da própria economia que gira em torno a essa reprodução da vida no espaço doméstico. Então, acho assim, pegando aí esse feminismo que tem também, claro, essa questão de que a mulher, ela é parte de uma estrutura maior e que também a emancipação, ela não se dá só pelas mulheres, né? Ela se dá uma emancipação de homens e mulheres. Bem, se a gente coloca para dialogar com o feminismo negro ele vai, inclusive, dar mais elementos ainda para a gente aprofundar, demonstrando que realmente nessa relação entre capitalismo e patriarcado, existe o colonialismo, que é a chave interpretativa para a instituição das relações da dialética do racismo. E que nessa dialética do racismo, de fato, as mulheres racializadas, elas vão estar numa base ainda de exploração ainda maior. Por isso que se diz, né, que quando uma mulher negra se movimenta, ela move toda a estrutura de uma sociedade. E eu acho que há muita verdade nisso, se a gente for olhar realmente a estrutura da nossa sociedade, qual é a posição da mulher negra na sociedade brasileira, pensando que o lugar correlato do homem negro na sociedade brasileira, no sentido que a gente não conseguiu ainda avançar nessa superação dessas relações coloniais da Casa Grande e da Senzala. Então, assim, eu acho que é um equívoco dizer que elas estão só lutando por uma questão identitária. Elas estão, sim, fazendo uso dessa existência da raça. Eu diria que se hoje Lélia fosse viva e ela fosse revisitar essa categoria do racismo, o racismo aberto e o racismo denegado, talvez ela fosse dizer que hoje a gente estivesse avançando um pouco mais em tentar sair desse campo, né, de uma resistência cultural para assumir também uma resistência do campo político, né, de uma praxis política. Agora, claro, há também diversidades dentro dos movimentos, o próprio movimento negro, mas não só os outros movimentos. Então, realmente vai ter também talvez alguns movimentos fiquem mais fortes essa questão da ancestralidade, talvez em alguns movimentos fique mais forte essa discussão do papel das mulheres dentro de uma economia mesmo, política das sociedades, mas no seu conjunto eu acho que as mulheres, né, dentro do feminismo negro, elas estão trazendo uma contribuição importante para a gente analisar o que é essa relação estrutural. Agora, claro, elas também vão ter que trazer uma dimensão da identidade, porque nesse processo de colonização houve uma tentativa de homogeneização, da gente se tornar uma réplica da Europa. Isso também é esse processo da teoria da branquitude, né, que é muito debatido, e também de você homogeneizar, inclusive, uma forma de Estado, uma forma de resistência, quando o mundo ele é diverso também, né? Então, acho que isso daí é uma questão que também é importante dentro da luta identitária, né? Eu acho que a gente também não pode dizer que isso da identidade não vale. E aí eu faço a provocação para nós outra vez, dentro do Brasil, como a gente se incomoda, por exemplo, quem é do Nordeste, quando a gente escuta alguns discursos também que vêm do Sul e do Sudeste, de inferiorização nossa como região, e como a nossa reação é afirmar a nossa identidade, né? É também um dispositivo de resistência. E aí eu penso mais uma vez, uma coisa não impede que a outra também se faça presente. Você pode pensar uma dimensão identitária, se você entende que dentro de uma relação colonial, patriarcal, também houve, né, essa tentativa de soterrar identidades,
e suas bases ontológicas e epistêmicas, e aí eu trago aqui para a gente pensar a própria Rosa Luxemburgo, quando a Rosa Luxemburgo fala, né, que esse processo de reprodução ampliada do capitalismo, para ela acontecer, o capitalismo, né, ele sai dessa fase da acumulação originária, e quando ele começa a se expandir para outros territórios, ele vai ter que aniquilar aquelas formas de organização não capitalistas. Então, isso é o que vai acontecer quando começam as colonizações na África, quando começam as colonizações aqui na América Latina, acredito que também na Ásia eu não conheço muito, assim, dos processos asiáticos, mas essa aniquilação, ela começa não só do ponto de vista dos modos de produção, ela não é só uma substituição, digamos, do trabalho artesanal para o trabalho fabril. O capitalismo, ele opera também numa dinâmica subjetiva, ele tem que também impor uma racionalidade para ser aceito, né, para que você aceite. Se a gente for pensar na Revolução Industrial, teve que ter esse processo de instituição de uma racionalidade capitalista para que as pessoas realmente abandonassem aquele apego social a um modelo de você ser artesão e você achar que a fábrica é modernidade, vai modernizar, eu vou produzir mais, eu vou ter um menor tempo também de trabalho, mas isso vai operar também do ponto de vista de uma racionalidade. Então, em sociedades que são completamente diferentes, as suas formas, né, de vida, de organização da vida, esse processo também de tirar a identidade, né, a sua identidade, ele é parte dessa tentativa do capitalismo de instituir a sua racionalidade, que era uma condição necessária para ele avançar e se reproduzir. Por isso que eu acho assim, que a luta identitária, ela não pode ser só identitária, mas também é um erro dizer que a gente categorizar algumas lutas como sendo só identitárias. Não são. Elas muitas vezes articulam, né, outras dimensões, incluindo essa dimensão também da identidade, né, de recuperar uma identidade. E isso também, dentro da crítica, né, do feminismo hegemônico, é justamente também nessa perspectiva que também se faz uma crítica. No meu caso, que eu trabalho mais, as minhas pesquisas também, eu trato de entender como é que é a construção da concepção de luta das mulheres camponesas, indígenas e negras, também dentro dessa relação com o feminismo, e muitas vezes essa crítica, ela parte justamente dessa questão de que o feminismo hegemônico, ele também parte de um marco, de uma racionalidade ocidental moderna, eurocentrada. Então, algumas dinâmicas não se entende porque se desconhece os processos de resistência daqueles grupos. E vou dar um exemplo. Dentro dos territórios indígenas, por exemplo, da América Central, que a terra é justamente o território que você está aí defendendo do avanço do capital transnacional. Então, uma estratégia, por exemplo, que é feita dentro da comunidade, é a questão dos matrimônios, porque eles tinham outras formas também de títulos de posse da terra, de propriedade da terra, antes da conquista, que eles conseguiram, né, manter, que era uma propriedade de terra da comunidade. Então, você casar lhe garante também para homens e mulheres você ter aquela terra. Se você não casa, você pode perder o direito daquela terra. E isso se constitui também uma estratégia de defesa desse território. A Silvia Federici, ela vai encontrar também algumas experiências similares em alguns países africanos. Então, aí, às vezes, se é um feminismo hegemônico, ocidental, ele vai achar que ali as mulheres, elas estão totalmente subjugadas a uma perspectiva, né, de um matrimônio dentro de uma lógica patriarcal, e não necessariamente, vão haver ali lógicas de resistência de uma sociedade que está pautada também numa forma de organização comunal, comunitária, né? Então, isso também, às vezes, pela ignorância do processo, de você ignorar no sentido de você não conhecer, porque a história oficial, a história instituída, ela delega a essas formas, são as formas primitivas. A racionalidade mesmo é a partir do capitalismo. Então, às vezes,
isso dificulta esses diálogos também dentro de contextos concretos de resistência, seja da resistência dentro do feminismo, a resistência dentro do campo sindical, de outras formas, né, que a gente vai dialogar com os sujeitos, os diferentes sujeitos da base popular, né, do campo popular. Boa noite. Sou eu de novo, a Janes. Lia, é o seguinte, eu queria, assim, entender por que que no feminismo negro a gente fica muito ligado às questões vindas do feminismo norte-americano, como a Angela Davis. A Angela Davis é o nome mais forte do feminismo negro, e não a Lélia Gonzalez, que é uma brasileira. Isso não iria ajudar a fortalecer o movimento negro no Brasil se enfatizasse a força política, ideológica, teórica da Lélia? O santo de casa não faz milagre, né, Janes? A gente que eu digo. Eu tô brincando, viu, Janes? Não, isso que a Janes está colocando é importante, porque justamente um evento que teve, acho que não sei se já tem 2 anos, que foi até na Bahia, que a Angela Davis veio, né, e que teve uma presença massiva, né, muitas mulheres, o vídeo, né, esse vídeo ele foi compartilhado nas redes sociais e é muito impressionante realmente a acolhida, né, de Angela. E é ela quem vai dizer, né, que ela se sentia até um pouco encabulada de receber tanto reconhecimento quando ela sabia que existia a Lélia, né? Mas bem, nessa pergunta, Janes, eu não sei como é que eu vou lhe responder, porque por exemplo, eu conheci a Lélia Gonzalez a partir do feminismo negro. Então, assim, algumas correntes, né, dentro, porque também é muito diverso, também não são homogêneos, né, o movimento de mulheres, o movimento indígena, todos são diversos, né, mas já existe todo um trabalho também de estudo, inclusive a partir dessa provocação da Angela Davis, né, de realmente procurar, e por isso que eu disse para vocês que tem tido um esforço desde o ano passado, inclusive de fazer uma recompilação de todos os escritos da Lélia, de tentar divulgar, de tentar publicar e difundir, que é justamente esse esforço, então, de ter acesso, né, às obras, porque também é isso, o que ela escreveu não foi tão divulgado, e como ela não escreveu livros, ela escreveu 2 livros, mas foi muito mais artigos, e em uma época que os artigos não eram como hoje, que hoje a gente já tem tecnologicamente, né, as plataformas. Então, hoje, está muito mais fácil a gente circular as nossas produções do que até a década de 90, né? Até a década de 90 eram textos datilografados, né? A pessoa datilografava, era mimeografado, o computador mesmo, ele vai chegar com força no final da década de 90, e também não é para todo mundo, não, né? Quem tinha computador, não era todo mundo que tinha computador, então esses textos eram muitas vezes manuscritos que circulavam dentro dos grupos, né, de forma coletiva, então, torno, né, a dizer que ela escreveu na época da ditadura militar, então tinha o tema da censura, né, como é que circulava aí esses escritos, e eu acho que considerando o tempo, que são, né, Lélia faleceu em 94, então é mais ou menos 26 anos, né, 27 anos, eu acho que está chegando até rápido, né, a circulação dos textos dela e a referência a ela, mas é um processo que ele ainda deve avançar mais, e não só dentro dos movimentos, mas também dentro da universidade, como eu disse, os intelectuais negros e negras, intelectuais indígenas, nós, as mulheres, né, a gente não encontra dentro do circuito da universidade uma circulação, né, da teoria que é produzida pela gente, circulando dentro das nossas universidades. Então, isso é um processo também que a gente vai reivindicando e impulsionando, né?
Sim, a Rayane está falando aqui, né, que a gente precisa difundir, nos apoderar do pensamento da Lélia para colocar em debate e compreender melhor a realidade brasileira, né, até mesmo para a nossa identificação como latino-americanos, e é inegável a contribuição dela, né, nessa perspectiva dessa dialética entre gênero, raça e classe, né, e não no olhar estadunidense, né, mas um olhar a partir da nossa realidade, né, desse racismo denegado que mantém as classes subalternas presas à classe em si, né, e dificulta essa catarse para o classe para si, né, e a perspectiva de uma organização mais ampla de luta, não só antirracista, mas também anticapitalista, né, é um movimento, como o Gramsci vai falar no caderno sobre o ressurgimento, né, que é preciso recuperar a história dos subalternos, né, a gente precisa conhecer, né, conhece-te a ti mesmo, né, para a gente realizar a tradutibilidade dessa história numa potência política. Professora Lia e demais, boa noite. Uma das categorias que a professora Lia nos trouxe da Lélia foi a mefricanidade. Em outros eventos também que eu já assisti sobre Lélia, nesse período de pandemia, ressalta também essa categoria. E uma categoria que ela é apoiada numa diversidade nas dinâmicas culturais, seja de povos africanos ou de povos indígenas. Aí eu fico pensando, como metodologicamente, como é que a gente poderia operar essa categoria? Excelente, viu, Liana, a pergunta, porque para mim, assim, eu acho que toda a obra de Lélia, né, muito instigante. Agora, no meu caso, essa categoria, para mim, ela tem um impacto maior, justamente porque eu penso muito a partir da América Latina, de pensar essa mefricanidade, essa méfrica ladina, como é que a gente pode pensar numa perspectiva metodológica, né, de método. E aí eu vou articular com a pergunta que me devolveu Joeline, né, da minha provocação em relação a para onde é que nós lançamos os nossos olhares. Por exemplo, né, um pensador e uma pensadora, né, que para mim são muito instigantes dentro da América Latina, um é o José Carlos Mariátegui, e a outra é a própria Lélia Gonzalez. O primeiro, justamente porque ele fez mais ou menos o mesmo exercício, eu diria que o Mariátegui, do ponto de vista metodológico, ele partiu de algumas inquietações comuns também à Lélia, mas pensando a questão indígena, lá no Peru. Porque ele justamente dizia, né, que o Peru era outra coisa, assim, ele já tinha ido para a Itália, já tinha participado aí de discussões, né, com o Partido Comunista, com o Partido Socialista, essa perspectiva, né, do homem fabril, de como é que poderia ser esse processo, né, revolucionário, pensado aí nas fábricas. Era um contemporâneo ali na mesma época, na mesmíssima época de Gramsci, com muitas afinidades também em termos do próprio processo de inserção política. E quando ele olhava para o Peru, ele justamente via outra coisa, em termos de um processo sócio-histórico, né, de que o Peru ele era andino, o Peru ele era de população majoritariamente indígena, e de um processo histórico muito marcado pelo racismo, um processo histórico que toda a base, né, da estrutura econômica do Peru, ela se deu a partir do processo de expropriação territorial, e ele via, né, quando ele foi buscar na história do que era a população andina antes da conquista, ou seja, essas formas de organização não capitalistas, ele encontrava justamente o Aju como sendo, né, o Aju seria aquela forma de organização da vida comunal, onde ali, como é que operavam as relações sociais, as relações econômicas, as diferentes relações políticas, e ele via justamente que havia muito mais horizontalidade, não é que não houvesse tensões, claro que havia, mas ele dizia que aquilo ali estava muito mais próximo de uma concepção do que seria uma sociedade comunista, por associação, ele lendo
a concepção de uma sociedade comunista a partir da tradição marxiana, ele diz isso aqui traduz aqui para nós o que seria o comunismo aqui pensado por Marx e Engels, por exemplo, né? E por isso que ele disse, não, se a gente vai construir processo revolucionário, vamos colocar aí projetar como um horizonte, né, utópico, um comunismo incaico. Aí sim a gente vai conseguir, por um processo, né, de condução política, que é parte, né, da hegemonia, a gente vai conseguir convencer esse processo. E aí a gente vê isso, né, forte no Mariátegui. E a Lélia, ela vai procurar a partir de outro referente, pelo menos pensando a unidade. Eu acho que ela não falou de forma explícita, mas eu acho que para evocar essa questão da América Latina, ela também tinha essa intenção de buscar como é que a gente constrói uma unidade da análise entre nós, de não ver que a coisa é tão diferente, a gente está passando por processos comuns. Então, eu acho que metodologicamente, essa categoria, ela poderia trazer esses dispositivos, né? Porque, como eu disse, às vezes a gente ainda está lá na Revolução Russa, não que não tenhamos que estar, eu acho que a gente tem que estudar, mas a gente não conhece nada dos processos revolucionários na América Latina. Nada dos nossos processos de rebeliões no nosso país, nada do que está acontecendo hoje. A gente teve, ano passado, 3 grandes processos, um no Equador, na Bolívia e um no Chile. E aqui no Brasil não se discutiu, né? Então, assim, a gente vê como, de fato, esse processo, a gente teve na nossa história essa ruptura e como a gente tem dificuldade. Então, uma América Latina, ela pode ser um dispositivo metodológico, como eu disse, a Lélia não conseguiu desenvolver mais, mas eu acho que fica para a gente desenvolver, associado, né, às nossas inquietações, às nossas perspectivas teóricas, mas eu acho que fica aí para a gente desenvolver, porque vai, nesse processo de articular também como é que a gente interpreta o método para pensar os nossos processos de luta anticapitalista. Lia, então, já queria que a gente se encaminhando para o final, né? A gente não tem mais perguntas, mas agradecer muitíssimo a sua contribuição, né? Trazendo aqui o pensamento dessa autora imprescindível para a gente pensar nossos processos. E se você tiver alguma consideração final, né, nesse nosso último encontro, a fazer algum chamado, então fica aberto para você e já o nosso agradecimento. Não, acho que o chamado que eu faço é a gente pensar também os nossos processos, né? A gente, dentro das correntes teóricas, tem uma briga danada entre os marxistas e os decoloniais, né? E uma briga que, às vezes, eu dou mais a razão para os decoloniais do que para os marxistas, em alguns aspectos. Porque o que é que acontece, né? Essa discussão dos decoloniais, eles estão ganhando muito espaço, né, dentro da discussão pós-moderna, né, que eu acho que o debate maior é entre marxistas e pós-modernos. Mas eu acho, assim, que os pós-modernos, eles estão tendo uma abertura muito maior para entender. Claro, vai ter um limite, né? Não vão articular com um processo revolucionário, realmente vai ficar numa discussão mais do plano unicamente identitário, mas eles estão conseguindo entender que existe uma diversidade, o mundo é diverso, né? Para nós, aí eu como latino-americanista, que é a minha área, né, de formação do doutorado, mas eu me formei em um doutorado em estudos latino-americanos, mas dentro de uma linha marxista. Então, as minhas leituras, elas foram marxistas, mas de marxistas latino-americanos e latino-americanistas. Então, entrar em contato com essa produção teórica do marxismo escrito dentro da América Latina, isso foi, para mim, muito impactante, porque não foi só uma revisão teórica
do Marx, que às vezes também as pessoas, né, acham que você ser marxista é você fazer uma revisão das leituras, mas como é que você coloca em movimento as principais categorias e o próprio método para analisar e interpretar. E o Mariátegui, ele pode ser um exemplo disso, né? O Mariátegui, como ele se assumiu como marxista, ele pode ser um exemplo para nós de como é que você coloca em movimento essas categorias. A Lélia, ela não vai se assumir explicitamente, ou pelo menos até agora eu não li, né? Pode até ser que seja, mas eu não li ainda que ela se assuma, mas ela tem aí a dialética como método e ela traz realmente umas questões que a gente não pode, se a gente analisa como é que se estrutura o capitalismo, não tem como a gente deixar de lado o que significou a escravidão. Não, a gente não pode ficar só naquela análise se era o desenvolvimento econômico era de base feudal, se era, e parece, às vezes, que ignora completamente, quando a gente tem um processo que demarcou que nós somos como país. O racismo, ele é um traço da sociedade brasileira. O apartheid social da nossa sociedade, ele é disfarçado no sentido de que não é institucionalizado de forma explícita, mas é um apartheid. Onde é que mora a população negra, onde é que mora a população branca? E como é que é ofertada aí, o Estado atende. Então, assim, a gente precisa avançar nesse processo de elaboração. E aí eu diria que a gente também, para não dizermos, né, que não tentamos, o Brasil, ele teve, sim, um processo também de incursão dentro dessa elaboração do marxismo latino-americano, a gente teve. Só que ele foi interrompido com a ditadura militar, então muitos saíram do país, outros, né, tiveram que entrar na clandestinidade dentro do país, outros foram assassinados, e então a gente teve esse lapso, né, do que foi a ditadura militar no Brasil, e quando a gente voltou, a gente já estava tanto no processo mesmo da luta democrática, que a democracia ela entrou com força como sendo um tema, né, dos grandes debates teóricos, intelectuais, e aí a gente entrou mesmo em pensar o que era a nossa democracia. Aí a gente perdeu um pouco essa conexão outra vez com a América Latina, nessa trajetória de um marxismo latino-americano. É tanto que apenas agora uma Vânia Bambirra é traduzida 40 anos depois para o português. O Rui Mauro Marini foi quem ficou ainda, né, a duras penas, em pequenos circuitos para entender um pouco essa natureza desse capitalismo dependente, subordinado, mas a gente perdeu. E aí, quando a gente volta para esse circuito, já é com uma presença dos pós-modernos muito forte. E aí a gente perdeu um pouco o ritmo, né? Então, acho que teríamos que continuar nesse processo. Então, cursos como esse são de suma importância para a gente trazer também quem são esses pensadores, qual é a inovação teórico-metodológica que eles trazem, de que forma a gente pode pensar os processos também, diálogo com eles e com os clássicos. Acho que é um processo que é nossa tarefa a gente continuar avançando, é uma tarefa nossa, né? É isso. E aí agradecer imensamente essa oportunidade, né, uma alegria enorme, um prazer que venham mais cursos como esse para a gente continuar nesse diálogo. Obrigada. Nós que agradecemos, Mia. Foi brilhante, né, esses dois encontros, né, foi bastante esclarecedor para a gente entender, inclusive, esse chamado, né, da gente avançar um pouco nesse sentido dessa articulação teórico-prática, considerando, né, toda a totalidade, todo esse arcabouço teórico desenvolvido, mas também as particularidades, né, da nossa realidade histórico-concreta. Então, quero agradecer em nome do grupo, em nome de todos os cursistas que estão aqui até agora, né, com a gente, e a gente se encontra aqui, né, no próximo encontro a gente vai estudar, inclusive, o Fanon, né, para a gente entender um pouco mais desse racismo denegado, né, que a Lélia traz para a gente compreender essas contradições. Então,
Agradeço mais uma vez, boa noite. Um abraço para vocês todos, boa noite.